Agora, nesse exato momento, existe um jogo que você não joga há muito tempo, que talvez você não abra há anos. Talvez um PlayStation 1 parado numa caixa, ou aquela música de um menu que você reconheceria em menos de um segundo. Parece só nostalgia, mas essa palavra nem sempre significou o que significa hoje. Basileia, Suíça, 1688. Um estudante de medicina chamado Johannes Hofer observava soldados suíços servindo longe de casa, na França, na Alemanha, e via neles um padrão que ninguém tinha catalogado antes. Choro sem motivo aparente, insônia, palpitações no peito. Alguns paravam até de comer. Hofer juntou duas palavras gregas para batizar aquilo: nostos, retorno, e algos, dor, nostalgia. A dor do retorno. Ele não estava descrevendo um sentimento bonito, ele estava documentando uma doença. O tratamento? Sanguessugas, ópio e, se possível, mandar o soldado para casa o quanto antes. Por mais de 100 anos depois disso, nostalgia continuou sendo tratada como uma condição médica, catalogada ao lado de outros distúrbios da mente. Hoje sabemos que não é uma doença, mas existe uma pergunta curiosa. Por que um videogame de 20 anos atrás consegue provocar emoções que um console moderno, muito mais poderoso, às vezes não consegue? A resposta não está apenas na memória, está na tecnologia. Os primeiros videogames tinham limitações enormes. Pouquíssima memória, pouco processamento, áudio comprimido, gráficos simples. Como eles não podiam competir em realismo, os desenvolvedores precisavam criar identidades muito fortes. Era por isso que cada fase tinha uma música inesquecível, cada menu tinha um efeito sonoro único, cada personagem precisava ser reconhecido usando poucas dezenas de pixels. E sem querer, essas limitações acabaram criando algumas das experiências mais memoráveis da história dos games. Existe até um conceito famoso no design de jogos: as limitações criam criatividade. Os compositores dos consoles de 8 e 16 bits tinham poucos canais de áudio disponíveis. Mesmo assim, produziram trilhas que continuam sendo reconhecidas décadas depois. Outra coisa mudou completamente: como a gente consumia tecnologia. Você não baixava um jogo em 5 minutos. Você esperava aniversário, Natal, juntava dinheiro, lia o manual inteiro antes de ligar o videogame. Assistia a introdução sem apertar o botão pular. Cada jogo parecia um evento. Hoje a gente tem catálogo com milhares de títulos disponíveis instantaneamente. É uma vantagem enorme. Mas também tem um efeito curioso. Quando você tem tudo disponível o tempo todo, quase nada parece especial. A abundância mudou a forma como a gente se relaciona com a tecnologia. Mas tem uma coisa que vale reconhecer: quem cresceu bem no início de tudo isso pegou um momento que não vai se repetir: o nascimento dos consoles domésticos. A primeira internet discada, com aquele som de conexão que ninguém esquece. Os primeiros celulares com câmera, os primeiros jogos em 3D, que pareciam ficção científica na época. Não era só consumir tecnologia pronta, era testemunhar ela nascer, quase em tempo real, quase junto com você. Cada avanço parecia um salto gigante, porque na prática era isso mesmo. Hoje a tecnologia avança muito rápido, só que de um jeito mais silencioso. Uma atualização substitui a outra sem barulho, sem aquele choque de uau, isso aqui é do futuro. Quem foi criança entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000 viu a transição de um mundo quase analógico para um mundo totalmente digital. E isso não vai acontecer de novo exatamente desse jeito para mais ninguém. E existe outro detalhe: muitos daqueles jogos antigos simplesmente não existem mais do mesmo jeito. Servidores foram desligados, lojas digitais fecharam, conteúdos desapareceram, alguns títulos ficaram presos em consoles antigos que já nem fabricam mais. Diferente de um livro, um jogo depende de hardware, software e muitas das vezes da internet para continuar existindo. Preservar videogame virou um desafio tecnológico. É por isso que projetos de emulação, engenharia reversa e preservação digital são tão importantes. Eles não servem só para rodar jogo antigo, servem para preservar parte da história da tecnologia. Sem eles, uma geração inteira de experiência poderia desaparecer. Quando você assiste um comercial antigo de um console, quando escuta o som de um videogame ligando, ou quando você vê a interface do Windows XP, você não está lembrando só de um produto, você está lembrando de uma época em que aquela tecnologia representava novidade, descoberta, possibilidade. Talvez seja por isso que tanta gente fala que os jogos antigos eram melhores. Nem sempre eram. Na verdade, muitos eram mais difíceis, menos acessíveis e cheios de limitações. O que mudou foi a forma como a tecnologia fazia parte da nossa vida. Daqui a 20 anos, alguém vai sentir a nostalgia do primeiro Nintendo Switch, do PlayStation 5, do Windows 11, do primeiro headset de realidade virtual, ou até das inteligências artificiais que começaram a aparecer em todo lugar nessa década. Tudo isso também vai parecer antigo. A tecnologia muda cada vez mais rápido, mas uma coisa continua igual: os videogames ficam ultrapassados, os jogos envelhecem, os consoles deixam de ser fabricados, só as lembranças continuam funcionando. E talvez seja por isso que às vezes o hardware mais poderoso que ainda existe seja a memória. John says he scored